Prática da medicina. A comunidade médica da Palestina era constituída de médicos altamente capacitados, mas também de magos e charlatões. O alto índice de enfermidades. Quem desejasse praticar medicina teria muitas oportunidades para isso, pois doentes não faltavam. Vemos Jesus constantemente assediado por uma multidão de paralíticos, aleijados, cegos, enfermos, pessoas com distúrbios mentais ou outros problemas sérios. Sempre que Cristo chegava a uma cidade, o povo do lugar lhe trazia os familiares e amigos doentes. Eles enfileiravam esses enfermos nas praças e ruas. Era o grito de socorro de uma população que padecia de graves sofrimentos físicos. A ciência médica, ainda que se achava bastante limitada, não conseguia acompanhar o constante aumento das doenças. Os médicos. Algumas pessoas apreciavam os médicos e tinham grande respeito por eles. Outras, porém, achavam que eram piores criminosos da terra. Por isso, os rabinos criaram provérbios a respeito dessa classe. Um desses provérbios era o seguinte: todos os médicos, até os melhores, mereciam o Geena, ou seja, o inferno. Jesus citou um provérbio muito popular, também relacionado com a medicina. Disse que provavelmente as pessoas lhe diriam: médico, cura-te a ti mesmo. Outra menção negativa da classe médica no Novo Testamento encontramos Marcos 5,26. Ali tem uma história de uma mulher que padecia de uma hemorragia havia 12 anos e os médicos não tinham conseguido curá-la. Os honorários dos médicos. Essa questão de pagamento de serviços médicos sempre foi muito delicada. Os autores do Talmud manifestaram sentimentos contrários acerca do assunto. De um lado, ordenavam e condenam esses profissionais por cobrar excessivamente, mas por outro, aconselhavam o povo a não se utilizar dos serviços dos médicos, que cobrassem pouco. Havia um médico famoso de nome Umna, que não cobrava uma quantia fixa pelo seu trabalho. Ele colocara uma caixa num determinado ponto e dizia aos pacientes que depositassem nela o que pudesse pagar. Certo rabino tentou influenciar os médicos e cobrar um pouco, dizendo: abençoado seja o médico que cobra um pouco elevado. A escolha da medicina. As escolas da medicina. Lucas é o médico mais conhecido do Novo Testamento. Contudo, nada sabemos sobre os estudos que fez, nem sobre a prática da sua medicina. Temos conhecimento que viajava com o apóstolo Paulo, provavelmente como missionário. Naquela época já havia diversas escolas de medicina e é possível que Lucas tenha recebido formação acadêmica. Alguns estudiosos das Escrituras afirmam que o vocabulário que emprega tanto nos seus evangelhos como nos livros de Atos revela que estudou essa ciência. É verdade que a medicina praticada no Antigo Egito era mesclada com superstições e crenças populares. Na Palestina exigia-se licença especial para o exercício da medicina. É provável, porém, que muitos médicos ignorassem essa exigência. Em todas as cidades deveria haver algum tipo de clínicos. Em Israel, muitos rabinos desempenhavam também esse ofício. Tal prática tinha suas raízes no fato de que os sacerdotes do Antigo Testamento eram encarregados de cuidar da saúde do povo. Naquela ocasião, deveria haver um médico permanentemente no templo para tratar dos sacerdotes. Na época de Cristo, havia muitos especialistas em Jerusalém e nos seus arredores. Sabe-se que ali havia clínicos gerais, psiquiatras, dentistas, ginecologistas e obstetras. Havia também muitos magos e praticantes de ocultismo que alegavam realizar curas. Cirurgia. Os médicos contavam com diversos tipos de instrumento cirúrgico, entre os quais são facas, bisturis, pinças, serras e grampos, que lhe possibilitavam vários tipos de intervenção cirúrgica. Os médicos judeus chegavam a fazer remoção de cataratas. Efetuaram inclusive cirurgia no cérebro. Fazia frequentes aberturas quadradas no crânio para processo de trepanação e ali operavam. Já foram encontrados esqueletos de indivíduos que sofreram esse tipo de cirurgias, em que se constatou que o osso do crânio estava efetivamente colado
o que nos leva a crer que o paciente sobrevivera ao tratamento. Para anestesiar o paciente, dava-lhe soníferos, provavelmente drogas à base de ópio. Em seguida, raspava-lhe o cabelo no local a ser operado. O uso de pernas postiças demonstra que eram feitas amputações, contudo, alguns rabinos proibiam que o portador fizesse uso delas no sabate, talvez porque empregasse de carregar próteses constituísse uma forma de trabalho. Existem evidências também de que se fizera cirurgia para remoção de rins. Além de tratamentos, médicos e cirurgiões mais sérios efetuavam também pesquisas e experimentos. Esses homens eram geralmente pessoas de grande visão. A circuncisão. A cirurgia comum em Israel era a circuncisão. Todos os meninos, ao completar 8 dias de vida, eram submetidos a essa operação. Na época de Cristo já se usava facas de metal. Em obediência a esse costume, Jesus também foi circuncidado, e a criança tinha que ser circuncidada mesmo que o 8º dia de vida caísse no Shabat. Do ponto de vista médico, é mesmo necessário se espere até o 8º dia de vida para que a operação seja efetuada. Na maioria dos recém-nascidos, só por volta do 8º dia é que o fígado já está produzindo a vitamina K em quantidade suficiente para ocorra coagulação do sangue. Será que os antigos judeus sabiam disso? Eles aprenderam isso por experiência ou por revelação divina. Hoje em dia, usa-se dar aos bebês dose dessa vitamina para que possam ser circuncidados imediatamente. Se um gentio resolvesse tornar-se judeu, tinha que ser circuncidado. Assim, ele era obrigado a pensar seriamente antes de dar esse passo. Essa questão teve um papel importante na vida de Timóteo. O pai dele era grego, mas a mãe era judia. Devido a uma objeção do pai dele, ele não fora circuncidado em criança. Então o apóstolo Paulo, que desejava levá-lo consigo na viagem missionária, circuncidou seu jovem companheiro para evitar que os judeus se recusassem a ouvir sua pregação, alegando que ele era incircunciso e meio judeu apenas. A sangria, uma lamentável tradição da antiguidade que perdurava até o ano de 1800 depois de Cristo, foi a prática da sangria. Era dois os métodos mais utilizados. Primeiro, colocava-se sanguessuga no corpo do paciente para que se chupasse o sangue. O outro consistia de fazer um corte em algum ponto do corpo e aplicar-lhe a ventosa para sugar o sangue. Receitas e medicamentos. Se uma pessoa fosse ao médico e queixando-se de sintomas diversos, inclusive de uma inexplicada perda de peso, era bem provável que ele recomendava leite de cabra. Para as doenças mais comuns, havia diversos medicamentos. Embora ainda não se estivesse criado a aspirina, eles usavam certos remédios com a mesma frequência que nós tomamos comprimido. Alguns médicos receitavam um mingau de cevada misturada a outros ingredientes para tratamento de alguns males orgânicos. Os médicos também recomendavam algumas verduras e legumes para o tratamento de certas doenças. Na antiguidade, eles achavam que a folha de mandrágora possuía os poderes afrodisíacos ou uma espécie de poção do amor. Essa crença perdurou até o tempo de Cristo e também depois dele. Um produto que muita gente considerava um bom tônico era o mel. Provérbio 16:24. Eles o utilizavam não apenas para dor de garganta, mas também para tratar feridas, colocando diretamente sobre o ferimento. Para uma simples dor de estômago havia inúmeros remédios estranhos, como alecrim, isopo, arruda, erva de bicho e alguns tipos de palmeiras. Seguir, o Ministério da Cura é apreciado em qualquer hora, principalmente no primeiro século, pois era assombroso o número de enfermos. A cegueira, por exemplo, é mencionada 60 vezes na Bíblia. Recentemente, Anger viajou para o território, comentou que era difícil ver uma pessoa sobre que não tivesse pelo menos uma das vistas estragadas. Médicos respeitados. Alguns médicos chegaram a conquistar o respeito e a afeição do povo. Lucas, por exemplo, era conhecido como o médico amado. Farmácia. Quando uma pessoa não queria ir ao médico para não ter altos honorários que cobravam, dirigia-se naturalmente ao farmacêutico ou boticário. O comércio deles era muito semelhante às farmácias de hoje.
Ali eles preparavam e vendiam suas ervas medicinais, mas também fabricavam perfumes e grande variedade de comércio. Trabalhavam como os restauradores capilares, maquilagens para os olhos e fratura e tintura de cabelo. Nem todos os médicos eram fornecidos pela ciência médica pura, pois havia muitas crenças entre os judeus. O comércio deles